levantamos nossas mãos para o teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, e não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, e não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, digno de glória és tu, Senhor, e honra. Levantamos nossas mãos para o teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para o teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, e não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, e não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Aleluia! Não há outro igual ao nosso Deus. Grande és tu, maravilhas fazes tu, e não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Não há, não há. Não há outro igual a ti, Senhor. Estamos aqui na tua presença, Senhor, rendidos aos teus pés, Pai. Queremos mais de ti, Senhor, em nossas vidas. Oh, pois só tu és digno, Senhor. Te entregamos todo o louvor. Estou eu, prostrado ante a ti. Aqui estou eu, bem junto de ti, Senhor Jesus. Aqui estou eu, prostrado ante a ti. Aqui estou eu, não sou nada sem ti, Senhor Jesus. Aqui estou eu, prostrado ante a ti. Aqui estou eu, bem junto de ti, Senhor Jesus. Aqui estou eu, prostrado ante a ti. Estou eu, não sou nada sem ti, Senhor Jesus. Hosana, 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 Senhor Jesus. Grande, poderoso
esplendor, Senhor Jesus, aqui estou eu, prostrado ante a ti. Aqui estou eu, bem junto de ti, Senhor Jesus, aqui estou eu. Levantamos as nossas mãos ao céu e nos prostramos a ti, Senhor. Aqui estou eu, não sou nada sem ti, Senhor Jesus. Aqui estou eu, prostrado ante a ti. Aqui estou eu, bem junto de ti, Senhor Jesus. Aqui estou eu, prostrado ante a ti. Aqui estou eu, não sou nada sem ti, Senhor Jesus. Hosana, 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 Senhor Jesus. Poderoso, glorioso, és tu, Senhor, majestoso, vitorioso e cheio de esplendor, Senhor Jesus, majestoso, vitorioso e cheio de esplendor, Senhor Jesus, majestoso, vitorioso e cheio de esplendor, Senhor Jesus. Majestoso, Senhor, e vitorioso, é cheio de esplendor, Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, nós esperamos por ti, Senhor. Como Deus é bom. Aleluia. Obrigada, Senhor. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Provérbios 3, no versículo 10. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Diz assim no versículo 10 do capítulo 3 de Provérbios. E se encherão... no versículo 9 primeiro. Honra o Senhor com os teus celeiros e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Esta é a versão da minha Bíblia. Noutras diz as primícias, a primeira parte, o princípio. Honrar a Deus com os nossos bens e com a primeira parte. Não é o resto, não é o que sobrou, não é aquilo que não faz falta. É com a primeira parte. Aquela parte que Deus já tocou no coração, que é dele. Aquela parte em que é o melhor que nós temos para o nosso Deus. Como eu disse a semana passada, não é porque Ele precise que a gente semeie dinheiro para Ele nos dar dinheiro. Ele não precisa. Deus é o dono da prata, do ouro. Ele fez todos os diamantes, Ele fez toda a pedra preciosa. Ele não precisa do nosso dinheiro. O nosso dinheiro para Deus é insignificante. É a nossa atitude. Quando a gente confia em Deus acima de tudo e traz o que é o nosso melhor para Ele. Não é
trazer tudo, é trazer o nosso melhor. Senhor, eu lembrei-me de Ti em primeiro lugar, Tu és aquele que eu quero honrar, aqui está. O que vai acontecer com esse dinheiro não interessa. E às vezes até pode não ser dinheiro. O que é o seu melhor? É o seu tempo. O que é o seu melhor? É dedicar um dia por semana e vir à igreja? O que é o seu melhor? É ajudar o próximo? Esse é dar a primícia, o nosso melhor a Deus. Quando trazemos o nosso dízimo à casa de Deus, quando trazemos a nossa oferta, é o nosso melhor, com uma atitude de gratidão. E Deus irá fazer o que diz no versículo 10. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. A gente não tem celeiros, ou tem? Tem a despensa, o frigorífico, a arca, a conta bancária, tem a conta poupança. Tem, não é? Então tem celeiro. A gente tem celeiro. E encher de mosto, ou encher de vinho os nossos lagares, tudo que a gente faz prospera. Amém? A gente tem um dom de Deus, todos têm esse dom. Multiplicar. De uma plantinha, dá muitas plantinhas. De uma semente, dá muitas sementes. Assim o reino de Deus. Amém? Então tragam o que vocês trouxerem hoje para Deus, tragam com muita alegria, com a certeza de que estão a dar o vosso melhor a Deus, honrando o nome dEle. Não porque Ele precisa, porque de facto não faz falta nenhuma a Deus, mas é porque o nosso coração vai trazer o cheiro suave que Deus quer receber de nós. Amém? Traga a vossa oferta. Amém? Ou se quiserem fazer o scan, tem o número da conta, se quiserem fazer transferência bancária. Amém? Existe um rio para além do espaço, lugar de paz e de amor, onde não entram rancor, nem o cansaço, nem as lágrimas têm lugar, nem a dor. Existe uma árvore da vida onde as aves do céu vêm pousar e almas passeiam enternecidas no silêncio e alegria desse lugar. Existe uma cidade celestial onde não falta luz nem felicidade para gozar as delícias de algo sem igual, onde todos se amam em fraternidade. Existes tu e o teu eterno amor nesse reino sem par, cheio de luz. Darás aos corações o pão e o lar, àqueles por quem morreste, Senhor Jesus. Vamos baixar nossa cabeça? E entre você e Deus, converse com Ele agora. O que é o seu melhor? Pergunta a Deus mesmo, o que é que tu queres de mim? O que é para ti o meu melhor? Querido Deus e Pai, tu sondas o coração de cada pessoa aqui presente. Querido Deus e Pai, tu viste o que cada um trouxe diante do teu altar nesta tarde. O seu melhor,
a sua oferta de sacrifício, o seu dízimo, a sua oferta alçada, ou o que fosse, Senhor. Pai, agora neste momento que cada irmão está falando contigo, querendo saber qual é que é o melhor que tu precisas deles. Senhor, fala mesmo ao coração de cada um. Fala, Senhor, sonda. Que tu possas, Senhor, ser exaltado na vida de cada um dos meus irmãos, multiplicando cada semente, multiplicando o seu tempo, multiplicando a sua prosperidade, multiplicando a sua saúde, multiplicando as bênçãos na sua família, multiplicando o bem que vem até à sua vida, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada. E, Senhor, e este dinheiro que foi hoje trazido à tua presença, dá sabedoria a quem for governar, Senhor. Dá sabedoria a quem vai distribuir este dinheiro, para que seja bem aproveitado, para que seja multiplicado e através destas ofertas muitas vidas sejam salvas, Senhor, e mais pessoas venham ao conhecimento do Senhor Jesus para a salvação no dia em que Jesus vier buscar a sua igreja. Em nome de Jesus. Amém. O Rui vai partilhar a palavra connosco hoje, amém? Glória a Deus. Hoje tenho o privilégio de estar aqui convosco a partilhar a palavra do Senhor que Ele me deu, processos e propósitos. Processos e propósitos. Queria que vocês abrissem as vossas Bíblias em Romanos 5. Romanos 5. Processos é tudo aquilo que está entre nós, onde nós estamos hoje e em quem nós queremos ser, onde nós queremos estar, onde nós queremos chegar lá na frente, daqui a uns meses, daqui a uns anos. O propósito, o processo é tudo que vai de hoje até onde nós queremos estar daqui a uns anos, onde nós queremos estar, o que queremos ser, etc. Por exemplo, se quiseres ser um médico cirurgião, tu tens de passar pelo processo de alguns anos, fazeres universidade, fazeres exames, fazer assessments, fazer tudo, arranjares um trabalho para poderes pagar as propinas da universidade, etc. Passas por esse processo todo até chegares ao teu propósito do fim do curso em que te tornaste um médico cirurgião. Amém? E normalmente os processos são situações que nem sempre há uma resposta. Ou talvez há só uma palavra, uma profecia, um sonho, uma visão que Deus deu a respeito desse propósito. Mas para isso tens de passar pelo processo. Amém? Temos o exemplo do Senhor José. Quem se lembra do Senhor José? Ninguém se lembra. O Senhor José, Deus queria que ele fosse o segundo maioral do Egito. Anos antes, ou muitos anos antes, Deus deu-lhe alguns sonhos onde toda a gente se curvava em frente a ele. E por causa disso os irmãos o odiaram, aliás, toda a família o começou a odiar e queriam-no matar, mas depois um dos irmãos talvez teve misericórdia e benevolência e em vez de o matarem, venderam-no como escravo para o Egito. Chegou ao Egito, Deus o exaltou e na casa do general da tropa, ele foi, o general da tropa entregou tudo nas mãos dele. Mas depois, durante esse processo, veio a mulher do general da tropa e quis assediá-lo. E por causa disso ele foi posto na prisão. E, para resumir, depois na prisão ele também foi exaltado, onde ele tomava conta dos presos ali, etc. E ao fim de alguns anos ele foi exaltado por Deus.
onde o faraó teve o sonho e ele, através de Deus, interpretou o sonho e então o processo, o propósito dele, aliás, se cumpriu. Quem sabe essa história, quem não conhece essa história, está lá descrita em Gênesis 37, que é uma das minhas histórias favoritas da Bíblia, sem dúvida, sem sombra de dúvida. Então aponta aí Gênesis 37 para poderes ter ler em casa e ter uma perspectiva diferente daquilo que o Senhor José passou. Então, o que são propósitos? Propósito é tudo aquilo que Deus te falou, ou que Deus te deu a sonhar, ou por visão, ou uma profecia, que te incentiva nessa caminhada do processo, que embora ruim e difícil, processos não são fáceis, até chegarmos aonde Ele nos mostrou que nos queria. Amém? Então, quem abriu a Bíblia já diz amém. Glória a Deus. Romanos 5 é só uma referência para vocês. Eu vou ler de uma versão mais atualizada na linguagem corrente que nós usamos nos dias atuais, para nós termos uma melhor percepção. Amém? Mas acompanha aí por a tua versão, porque mais ou menos ela diz a mesma coisa, tá? Romanos 5, no versículo 3, diz assim: também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E a nossa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Amém? Na maior parte das vezes, os processos pelos quais nós passamos são muito desafiadores. Trazem muito sofrimento por vezes. Mas isso, como o versículo está aqui a dizer, é essencial para nós crescermos na nossa fé. Para nós termos um crescimento espiritual, para passarmos para o próximo nível. Amém? Porque no meio dos problemas e no meio dos desertos que nós temos de enfrentar nesses processos, é que nos fortalecemos e aproximamos do Senhor. É ou não é? Quem teve uma situação pela qual passou ou está a passar menos boa, seja ela de que forma for, você nota que não tem outra alternativa senão chegar-se aos pés do altar. Porque na sua força você não consegue. E mesmo nessas alturas, é difícil nós chegarmos aos pés do altar. É difícil. Por isso é que nós estamos de mãos dadas uns com os outros. Para dizermos uns aos outros: estás fraco? Anda que eu levo-te aos pés do altar. Não consegues? Anda que eu levo-te aos pés do altar. Vamos os dois aos pés do altar. E falo por mim próprio. Porque quando eu passei pela situação do câncer, eu não tinha força. Não tinha força para chegar aos pés do altar. Mas tinha uns irmãos muito abençoados que pegaram na minha mão e disseram: Rui,
Vamos aos pés do altar. Se estás nessa situação, irmão, não te isoles sozinho. Se não tens força para chegar aos pés do altar, pede ajuda a alguém para orar por ti, para te levar aos pés do altar. Não quer dizer que seja só uma doença, um problema no lar, no casamento, com os filhos, financeiro. Não tens força para chegar aos pés do altar. Pede ajuda a alguém que te leve aos pés do altar. Não te isoles sozinho. Amém? Abre aí em 2 Coríntios 12. Segunda de Coríntios 12, no versículo 9 diz assim: de cada vez que ele me disse, a minha graça te basta. É na fraqueza que o meu poder melhor se revela. E assim sinto-me feliz nas fraquezas, diz Paulo, para que o poder de Cristo possa trabalhar através de mim. Tenho, pois, alegria nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas dificuldades, pois que as suporto por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, é então que sou forte. Então, irmão, mais uma vez eu te exorto. Se estás a passar por uma situação que não és capaz de chegar aos pés do altar, que te falta a fé, que te falta a esperança, pede a alguém que te dê a mão e te leve lá. Amém? Devemos, sim, suportar as adversidades, aprendermos com as dificuldades e confiarmos em Deus, porque Deus sabe o melhor para nós. O plano dele é perfeito para as nossas vidas. Quando ficamos fiéis e perseverantes, vamos descobrir que a recompensa não está apenas no resultado final, mas também na jornada pela qual nós estamos a passar, porque ela nos dá crescimento espiritual. Amém? Diz assim a pessoa que está ao teu lado, e para nós, diz a pessoa que está ao teu lado, e para nós, que somos mais que vencedores, diz outra vez, e para nós, que somos mais que vencedores, não há fracassos, mas sim propósitos. Amém? Mas para chegarmos aos propósitos, nós temos de passar pelo processo. Amém? Agora não é preciso abrir muito rapidamente para ver se tenho tempo de acabar a lição. Só para referência, se quiseres apontar e ler em casa, Tiago 1, no versículo 2 diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Esta versão é tremenda. Por vezes eu falo por mim, eu estou a ler a Bíblia numa versão mais antiga e por vezes eu tenho de me forçar a ler em inglês. Se eu for ler em português, eu sei ler bem, como toda a gente aqui sabe ler bem. E por vezes eu já estou a ler, sentar a prestar atenção, porque eu já sei a conjunção das palavras. Eu já sei o que é que aquela palavra é. E a minha cabeça está a mil, está em todo o lado menos ali. A minha cabeça está em todo o lado menos ali.
Mas se eu ler em inglês, o meu cérebro é obrigado a concentrar-se naquilo que está a ler. Porque eu não leio tão bem em inglês como leio em português. Não é? E quando eu estou a ler uma versão com uma linguagem mais antiga, eu fico. E quando fico assim um bocado confuso. Mas quando estava a estudar esta lição, vou procurar uma versão mais atual, mais contemporânea. E quando eu li, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Amém? É tremendo. Os processos pelos quais nós passamos é para fazer crescer a nossa fé. E para nós ficarmos próximos de Deus. Porque Deus não quer criar filhinhos do Pai. O filhinho coitadinho, como vocês dizem lá no Brasil. Como é que diz? O filhinho do papai. É isso? Deus quer criar filhos fortes, com caráter forte, com fé. Não. Lembra-te, o que não custa nada, também não vale nada. O que não custa nada, também não vale nada. Deus não te vai dar aquilo de graça. O que tu pediste a Ele é grandioso. E para chegar ao teu propósito, Ele vai te provar. Ele vai te testar. Mas Ele também não te vai dar nada que não possas aguentar e que não possas fazer. Mas vais ter que passar por esse processo. Para a tua fé, para o teu caráter crescerem. Para a tua fé em Deus, para a tua confiança em Deus crescer. Percebeste? Porque se for assim, se não tiver dificuldade nenhuma, tu não vais dar valor nenhum. Porque o ser humano é assim. Se não te custa nada, não vale nada. Não é? Se eu der um telemóvel novo à minha filha, ela não vai dar valor àquilo. Por exemplo, estamos a falar em tempos contemporâneos, não é? Mas se ela trabalhar e juntar dinheiro e for ela a comprar aquele telemóvel, ela vai guardar aquele telemóvel com o mais cuidado possível. Porquê? Porque lhe custou, não é? Assim vocês percebem, não é? Glória a Deus. Porque o tamanho da tua luta vai ser do tamanho da tua vitória. Quanto maior for a tua luta, maior é a tua vitória. A luta pode ser grande. Tu a apontar para a Dina, ela sabe o que é que quer dizer. São coisas internas. E estas coisas internas foi um dos motivos que Deus me deu esta palavra. Porque antes de eu dar esta palavra e ser só para vocês, ela primeiro é para mim. Quanto maior for o tamanho da tua luta, maior vai ser a tua vitória. Por isso não desistas, hein? Continua firme, passa por esses processos, já vamos ver mais um pouco mais à frente. Lembras-te de Pedro, que andou a noite toda a ralar na pesca, talvez com frio, molhado, cansado dos braços, das pernas, das costas, não apanhou um único peixe, parece eu quando vou à pesca. Não apanhou nem um único peixe. A Dina fica toda, então, o que é que apanhaste? O que é que vai ser o almoço? E eu, não apanhei nada. E podes ver a cara dela de como é que se diz? Frustração. Isto é só uma parte. Tenho que praticar mais.
Ele ficou a noite toda à pesca, não apanhou um único peixe. Na manhã seguinte, sem dormir, sem nada, sem descansar, sem nada, ele chegou à margem. Jesus disse, volta para lá. E o que é que ele fez? Ele não resmungou. Ele disse, debaixo da tua palavra, eu vou. E foi a maior pescaria que ele já uma vez teve. Teve que chamar barcos amigos para virem ajudar a carregar o peixe. E foi peixe assado para a comunidade inteira naquele dia. Quanto mais é o tamanho da tua luta, maior é a tua vitória. Amém? E Deus está a falar para mim nesta tarde. Quanto maior for a minha luta, maior vai ser a minha vitória. Sei que Deus está a falar contigo, com algumas pessoas aqui. Quanto maior é a tua luta, maior vai ser a tua vitória. Alguém pode dizer amém? Glória a Deus. Mas o ser humano, por vezes, é muito fraco. Mas não somos nós aqui. Aqui é tudo gente forte, com o caráter forte. Mas há irmãos que, à primeira dificuldade, à primeira derrota momentânea, desistem logo. Eu queria ler uma história. Isto é uma história verídica. Que aconteceu por volta de 1930, mais ou menos. Havia um homem que, na altura da febre do ouro lá na América, ele foi para a escavação para enriquecer. Então lá foi, de pai picareta. A aventura estava a ser muito difícil, mas a ambição pelo ouro era muito definida. Ele queria mesmo aquilo. Ao fim de algumas semanas de trabalho duro, de escavações, ele encontrou o ouro que tanto desejava. A essa altura ele precisava de máquinas para trazer o ouro à superfície. E sem ninguém saber, ele tapou a mina do ouro e voltou para casa, contou histórias aos familiares e aos amigos, alguns vizinhos. Então eles juntaram-se todos, juntaram algum dinheiro para comprar as máquinas que ele precisava, para escavar o ouro, e lá foram. Lá começaram novamente a escavar, e o primeiro vagão do ouro foi extraído e mandado para derreter. Os dividendos daquele vagão de ouro provou que ele tinha uma das minas mais ricas daquela área. E ele pensou, são mais uns vagões de ouro e eu pagava as minhas dívidas todas e as máquinas, tudo, ficava tudo pago e depois é só lucrar astronomicamente. Então continuou a escavar e a furar e a esperança começou a crescer, mas de repente alguma coisa aconteceu. A veia do ouro desapareceu. Eles tinham chegado ao fim do arco-íris que estava no pote. Já não havia mais ouro. Eles continuaram a escavar desesperados, e a escavar e desesperados para tentar apanhar a veia do ouro, mas tudo em vão. E finalmente eles decidiram desistir. Venderam a maquinaria numa sucata por uma ninharia de dinheiro e foram para casa. E diz a história que alguns sucateiros são um pouco tolos e iliterados, mas não era o caso deste. Este sucateiro chamou um engenheiro de minas de ouro para ir ver aquela mina e fazer um assessment, fazer um cálculo. E o engenheiro disse que o projeto falhou porque os donos daquela mina não eram familiarizados com falhas de linhas. Este foi o outcome, como é que se diz o outcome? O resultado
do assessment. Os senhores estavam lá a escavar, não eram familiarizados com as falhas de linhas. Os cálculos daquele engenheiro, mostravam que a veia do ouro podia ser encontrada só a 1 metro. Só a 1 metro daquele ponto exato onde eles desistiram. E foi exatamente onde o sucateiro encontrou todo o ouro e tirou milhões e milhões e milhões de dólares em ouro de dentro daquela mina. Porque foi e consultou um expert e não desistiu. Moral da história: mesmo que estejas no processo e não consigas ver os resultados esperados, não desistas. Podes estar a ralar, podes estar a passar por isto ou por aquilo. Não desistas. Não queiras fazer como aqueles senhores que desistiram a 1 metro exato onde todo aquele ouro estava. Então, mesmo que não vejas os resultados esperados ainda, não desistas. Porque o propósito pode estar só a 1 metro. É como a gente está a orar. Orei tantas vezes, fiz 1000 orações pela mesma coisa. Vou desistir. Não desistas, irmão. Porque pode estar à distância de mais uma oração por essa mesma coisa. E se desistires naquele momento, não vais ter a bênção. Ou não vai acontecer, porque tu desististe. Podes orar 1000 vezes pela mesma coisa. Ora 2000 se for preciso. Mas não desistas. Amém? Agora diz assim à pessoa que está ao teu lado: continua a construir no teu secreto. Josué 4, no versículo 4 diz assim: então Josué convocou os 12 homens que havia escolhido, um de cada tribo de Israel, e lhes disse: vão até ao meio do rio Jordão. Josué 4, no versículo 4. Vão até ao meio do rio Jordão, à frente da arca do Senhor, seu Deus. Cada um de vocês pega uma pedra e carregue-a sobre o ombro. Serão 12 pedras no total, uma para cada tribo de Israel. Elas serão um monumento entre vocês. No futuro, os seus filhos perguntarão: o que significam estas pedras? E vocês vão dizer: elas servem para nos lembrar que o Rio Jordão parou de correr quando a arca da aliança do Senhor passou por ele. Estas pedras serão para recordação no meio dos israelitas para sempre. Assim os israelitas fizeram como Josué havia ordenado. Pegaram 12 pedras do rio Jordão, uma para cada tribo, exatamente como o Senhor tinha dito a Josué. Levaram as pedras ao lugar onde estavam acampados naquela noite e as deixaram ali. Josué também ergueu um altar de 12 pedras. Vê, este é o segundo altar. O primeiro altar era cada um dos homens levava uma pedra e fez o altar no acampamento onde eles estavam. Josué voltou e também fez um altar, o segundo altar, com 12 pedras. Amém? No meio do Jordão, ele fez esse altar no meio do Jordão, no lugar onde haviam parado os sacerdotes que levavam a arca da aliança. E essas pedras estão lá até hoje. Até quando? Não. Até o dia que aquilo foi escrito, irmão.
Hoje já não está lá nada. Ele foi escrito há uns 3.000 anos atrás. Esse altar já não está lá, acho eu. Não fui lá ver, mas acho que não, né? 3.000 entram. Não interessa. Pronto. É só para quando nós termos uma perspectiva diferente de quando estamos a ler a Bíblia, sabermos aquilo que estamos a ler. Não é hoje. É hoje, quando ele escreveu. Não é? E quando estamos a passar por esses processos, uma das primeiras coisas que nós pensamos é: isto vale mesmo a pena? Vale mesmo a pena tudo isto? Vale mesmo a pena continuar a perseverar? Lembras-te daquele homem que foi escavar o ouro? O que é que aconteceu? Lembras-te ou já te esqueceste? Toda a gente já se esqueceu. E tu dizes assim: eu faço sempre a vontade de Deus, dou sempre o meu dízimo, cumpro sempre com os mandamentos de Deus, sempre faço aquilo que Deus diz para eu fazer. Isto vale mesmo a pena? E nós vamos para o secreto, onde o Pai nos vê. No secreto, onde o Pai nos vê. Não é? Ele não nos ouve. Ele nos vê. Ele também nos ouve, não é? Ele nos vê. Por vezes nós entramos no nosso secreto e nem é preciso orar nada. Porque Ele vê as tuas e as minhas lágrimas. Ele vê o teu e o meu sofrimento. E nós vamos para o nosso secreto e o Pai nos vê e choramos e clamamos e oramos e lamentamos e pedimos. E por vezes nada acontece. Estamos a 1 metro de desistir. Temos a promessa de Deus, temos o chamado de Deus, que Ele nos deu por sonhos, por visões, por profecias, mas nada acontece. E deixa eu dizer-te uma coisa: há pessoas que estão a viver precisamente o contrário do propósito de Deus. Precisamente o contrário. Mas sabias que isso é parte do processo? Porque o processo é a construção do propósito. No processo que nós estamos a passar, daqui até onde nós somos supostos estar, nós estamos a construir esse propósito. Então não desistas, irmão, que eu quero dar-te uma boa notícia. Para muita gente, esse propósito vai demorar. Para muita gente, essa construção vai demorar. Lembras-te de Noé, irmão? Noé demorou 100 anos, irmão. 100 anos a construir a arca. 100 anos de incertezas. 100 anos de... A mulher dele... Desiste, meu. Não tens tempo para mim. É só de roda desse barco. Os filhos, pai, a gente nem mora ao pé do mar, meu. O mar é 500 quilómetros daqui, meu. Ele levou 100 anos, irmão. Ele não desistiu. Não desistas, irmão. Não importa o tempo que vais lá, não desistas, porque tu nunca sabes se o teu propósito está ali a 1 metro de o alcançares e tu chegaste ali, estou mesmo frustrado, vou desistir. Eu nem vou dizer aquilo que me passou agora para a cabeça, que eu fui embora daqui algumas vezes, enfim, a Dina sabe o que é que eu estou a pensar. Por vezes é na área da saúde
outras vezes é na área financeira, outras vezes é no casamento, outras vezes é com os filhos. Somos onde somos postos à prova. E quando nós alcançamos aquilo que Deus nos prometeu, as pessoas que nos rodeiam só conseguem ver o propósito. Só conseguem ver onde nós chegamos, o que nós alcançamos. Mas elas não vão ter coragem de passar pelo propósito que tu passaste. Ou pelo processo que tu passaste. Há pessoas que depois veem e invejam o que tu tens, o que tu alcançaste, mas não têm a coragem de pagar o preço que tu pagaste para chegares lá ao teu propósito. E deixa-me dizer-te uma coisa. Essas pessoas também, mais cedo ou mais tarde, toda a gente passa por um processo. Toda a gente, algum momento da vida deles, vai passar por um processo. Por isso, quando esse momento, se não és tu ainda, irmão, quando esse momento vier, por favor, enraiza-te na fé. E não voltes as costas, porque o teu propósito pode estar só a 1 metro de onde tu estás. Lembra-te dessa história. Amém? Eu quero te incentivar a não desistir dessa construção progressiva que fazes quando entras no teu secreto. Ninguém vê aquele preparo, aquela leitura, aquele curso. As pessoas não veem o processo, elas só veem o resultado. Mas se tu continuares a estudar, a orar, a fazer, a viver esse processo, como tens vivido com resiliência. Resiliência quer dizer que vais passar pelos problemas com tranquilidade, com leveza, com sabedoria. Pois Deus está contigo. E vais passando, e vais sofrendo, e vais tropeçando, e vais caindo, e vais te levantando. Isso tudo faz parte do processo. Mas continua em frente, até alcançar o teu propósito. Amém? Então nós acabamos de ler ali há pouco que Josué construiu um altar no Rio Jordão. Para quê? Para que é que ele construiu o altar no Rio Jordão e depois ficou tapado com água? Qual é o propósito daquilo tudo? E desde Gênesis a Apocalipse há inúmeros, nós vemos inúmeros altares que na maior parte das vezes eram erguidos e eram feitos de pedra, com o único propósito de fazer um holocausto ali, queimar um animal para perdão dos pecados do povo. Esse era o propósito do altar. Temos na Bíblia, o primeiro altar foi de Abel, que ele queimou o animal, ofereceu a Deus e Deus se agradou. Temos Noé, quando acaba o dilúvio, sai... Perdão. Quando acaba o dilúvio, e depois corta este bocadinho lá na edição do vídeo. Depois é Noé, quando acaba o dilúvio, sai da arca, constrói um altar de pedras e faz um sacrifício ali. Depois temos Abraão, que é o homem dos altares. Inclusive, Abraão fez o altar mais difícil de todos, onde ele fez o altar de pedras para sacrificar o próprio filho. Até que Deus chegou com a provisão. Vimos também Josué então fazer aquele altar, mas este com uma diferença particularmente intrigante. Depois de Deus, tenho aqui uma nota que diz assim: depois de Deus ter recolhido Moisés no Monte Nebo, se tu queres ler, aponta aí Deuteronômio 34, está lá uma história fantástica. Deus dá uma ordem a Josué: a partir de agora, Josué, és tu que vais conduzir o povo. E olha que não é fácil substituir Moisés. Hein?
Moisés era o homem. Hein? Moisés foi aquele que deu a cara lá no Egito e conseguiu trazer o povo todo lá. Deus era com Moisés. Moisés subiu ao monte e viu a Deus. E Josué ficou com medo, porque a autoridade não se é dada, ganha-se aos poucos. E Josué teve 40 anos a ganhar essa, ou mais coisa, menos coisa, a ganhar essa autoridade, não é? E de um momento para o outro, Josué lhe dá essa autoridade. Mas Deus disse: ser forte e corajoso, tem bom ânimo, porque eu sou contigo. Não desistas, Josué. E eu digo-te agora aqui também, não desistas, irmão. Ser forte e ser corajoso, porque Deus está contigo. Gosto do vosso entusiasmo. E os sacerdotes receberam a ordem de colocar os pés nas águas do Jordão, para as águas se abrirem para o povo passar. Fica aí comigo. Mas a Bíblia diz que a água não parou ali onde eles puseram os pés. A água parou lá em cima no Jordão, talvez quilómetros dali. Sabes o que é que eu estava a estudar isto e a imaginar o povo a dizer assim? O povo lá da minha cidade, onde eu cresci. Não aconteceu nada, eu sabia. Isto é só uma perda de tempo. Estamos aqui a fazer o quê? Não é Moisés, é Josué, porque se fosse Moisés eu garantia-te, ó Joaquim. Se fosse Moisés eu garantia-te que isto já estava tudo aberto. Mas deixa-me dizer uma coisa. Há muitas coisas que já estão a acontecer na tua vida. Há muitas coisas que já estão a acontecer na tua vida, na minha vida. Mas nós não vimos. Mas já está a acontecer. Tu não vês essa água a abrir em frente dos teus olhos, mas ela já parou lá. É só uma questão de tempo até ela secar ali onde eles estão, para o povo passar. E em resumo, Deus disse a Josué, quando eles iam para atravessar o rio, no Josué 13 e Josué 4, uma história fantástica. Quem não conhece, podes ler mais detalhadamente lá em casa. Eu vou ler o capítulo 4 diz assim: quando o povo passou em perfeita segurança, o Senhor disse a Josué: diz aos 12 homens escolhidos para executarem tal tarefa especial, um de cada tribo. Pegue cada um deles numa pedra do sítio onde os sacerdotes permaneceram no meio do rio Jordão e leve-nas para construírem um altar no lugar onde estão acampados nesta noite. Foi assim que Josué convocou os 12 homens e lhes disse: vão até ao meio do rio Jordão, onde a arca parou, e cada um traga sobre os vossos ombros uma pedra. Eram 12 homens, então cada homem levou uma pedra, eram 12 pedras. Uma por cada das 12 tribos. Servirão para levantarmos um altar. E no futuro, quando os vossos filhos perguntarem: que altar é este? Terão ocasião de lhes responder assim: é para nos lembrarmos que no rio Jordão parou de correr quando a arca da aliança do Senhor teve de o atravessar. Este altar tornar-se-á um memorial, ou um testemunho perpétuo para o povo de Israel, que lhes recordará este espantoso milagre. Os homens fizeram como Josué lhes mandou. Pegaram nas 12 pedras do rio Jordão, no meio do rio, uma pedra por cada tribo, segundo a ordem dada pelo Senhor a Josué. Levaram-nos até o sítio onde estavam acampados naquela noite e lá os colocaram. Josué, então,
mandou colocar outras 12 pedras no meio do rio Jordão. E é aqui que está a diferença. No lugar onde os sacerdotes tinham ficado em pé, quando o povo passava ali, enquanto o povo passava ali. E logo que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor saíram do meio do rio, as águas começaram a correr normalmente, transbordando pelas margens como antes. E o altar ficou coberto pelas águas e nunca mais ninguém o viu. O primeiro altar que Deus mandou construir lá no acampamento era para testemunho do povo. E aquilo que nós construímos no nosso secreto não é menos importante, ainda que não se veja, não é menos importante. Aquilo que eu edifico quando toda a gente vê. Então, qual foi o propósito dele ter feito um altar no meio do rio e depois as águas taparem? Em 2 de Reis, no capítulo 5, a história de Naamã, do general do exército sírio. Este homem invadiu Israel e trouxe com ele, levou com ele para a casa dele uma menina israelita como escrava. E essa menina ficou a saber que Naamã tinha lepra. E como boa israelita que era, sabendo que a pessoa tinha lepra, tinha de se desapartar dessas pessoas, porque elas eram impuras. Mas Deus disse que ela estava a cumprir o propósito. Os soldados olharam para ela e disse: está presa. Deus olhou para ela e disse: não, está a caminho do propósito. Então Naamã vai a Eliseu, que nem sequer o recebeu, mandou o criado Geazi e Eliseu disse para ir tomar banho no rio Jordão. E Naamã: mas lá na Síria os rios são muito melhores do que no rio Jordão. Sim, mas o Eliseu mandou-te ir tomar banho no rio Jordão. E o que é que está lá escondido no rio Jordão? Tu lembras do que é que está lá escondido debaixo das águas no rio Jordão? Aquele altar que Deus disse a Josué para construir. E diz a Bíblia que à sétima vez, ao sétimo mergulho, ele saiu das águas completamente curado. Porque onde há altar, onde há joelho dobrado no teu secreto, aí há cura. Não percebeste, irmão? Onde há altar no teu secreto, joelho dobrado, aí há cura. Por isso não desistas como aqueles homens estavam a escavar o ouro. Onde há altar, há cura. Em nome de Jesus. Continua a orar por essa doença, por esse problema, por essa depressão, que eles têm de sair no nome de Jesus. Porque onde há altar, há cura. Agora, em 2 de Reis 6, os profetas lá da escola de profetas estavam a falar uns com os outros e disseram: Eliseu, aqui o sítio está a ficar pequenino, nós precisamos construir uma coisa maior. E ele disse: ok, então vão lá, cortem madeira e a gente faz isso. Não, a gente quer que tu vais connosco. Ok, então lá foram eles cortar madeira. Às tantas estavam lá a cortar madeira e aquela parte de ferro do machado, entrou para o rio Jordão. E ele ficou todo aflito, cheio de problemas, porque aquele machado era emprestado para ele. E agora? Como é que eu vou fazer? Então Eliseu pôs o cajado na água e o machado flutuou. E vocês sabem, toda a gente sabe aqui que ferro não flutua. Mas o que é que estava escondido lá no rio Jordão? Lembras-te do que é que estava escondido lá debaixo das águas do rio Jordão?
O altar. Porque onde há altar, aí há restituição. Onde há altar, há restituição. No nome de Jesus. Glória a Deus. E quando Elias bate com a sua capa no Rio Jordão e o rio se abre, uma carruagem de fogo veio e arrebatou-o aos céus. E ele deixou cair a capa e Eliseu apanhou a capa dele e bateu nas águas do Jordão e as águas se fecharam. E o que é que estava lá no Rio Jordão? Lembras-te? O altar. Porque onde há altar, há portas abertas. Onde há altar, há portas abertas de emprego, de oportunidade de negócios bastante rentáveis, bastante benéficos para ti. Porque o Deus que abre, ninguém fecha. No nome de Jesus. Amém? Podem até tentar tirar o lugar lá no emprego. Podem tentar tirar os teus negócios, mas tens o altar, tens o joelho dobrado lá no secreto. Aí há restituição e portas abertas. Agora, um altar tem de ter o cordeiro, o fogo, o sacerdote e o profeta. As pedras já lá estão. Mas os israelitas lembravam-se: como é que a gente vai sacrificar um cordeiro naquele altar que está coberto de água? Vocês lembram-se daquilo que Isaac disse a Abraão quando ele estava prestes a sacrificá-lo? Mas, pai, onde é que está o cordeiro? E um dia lindo de sol como este de hoje. Não, um lindo dia de sol como este de hoje não. Eu estava a querer ser irónico, mas... E num lindo dia de sol, João Batista, o profeta, estava no Rio Jordão a batizar. Quem é que se lembra o que é que está lá debaixo do Rio Jordão? Lá debaixo do Rio Jordão está o altar. Então está o altar e tem o profeta. E João Batista estava a batizar e vem um homem lá em cima e esse homem vem andando. E quando ele se aproximou, o homem foi entrando na água e aproximou-se de João Batista e ele disse: o altar está pronto, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Temos o altar, temos o profeta João Batista, temos o sacerdote e o Cordeiro Jesus Cristo. Mas como é que a gente vai pôr fogo naquele altar? Temos tudo preparado, menos o fogo, mas o altar está debaixo d'água. Como é que a gente vai colocar o fogo lá no altar? O fogo na Bíblia é o símbolo do Espírito Santo. E quando Jesus saiu debaixo das águas, o céu se abriu. E o Espírito Santo, em forma de pomba, desceu sobre Jesus. Temos agora aí o perfeito sacrifício. Amém? O sacrifício está completo porque onde há altar escondido, há salvação, há regeneração, há santificação, há justificação.
E quando o céu se abriu, Deus disse: esse é o meu filho amado, no qual eu tenho prazer. E onde há altar, há identidade. Mas depois, no capítulo a seguir, Jesus foi para o deserto para ser provado. E o diabo estava a tentar roubar-lhe essa identidade. O diabo estava-lhe a dizer assim: se és mesmo o Filho de Deus, diz a essas pedras para se transformarem em pão. Mas o diabo estava a trazer uma notícia atrasada. Essa notícia já estava velha, porque Deus, no capítulo anterior, tinha dito: este é o meu filho amado, no qual eu tenho prazer. Amém. A voz que tu ouves, irmão, a voz que tu ouves vai definir a tua identidade. Qual é a voz que tu queres ouvir? Aquela que diz: este é o meu filho amado, no qual eu tenho prazer, ou aquela voz do inimigo que está a tentar roubar-te a identidade? A voz que tu ouves vai definir a tua identidade. Amém? Há pessoas a construir coisas no secreto, a semear sementes com lágrimas. Têm havido noites sem serem dormidas, dias difíceis e complicados. Mas Deus te diz nesta tarde, irmão: não desistas, meu filho, porque vai valer a pena, vai dar certo continuares no processo. Porque o dia vai vir de chegares ao teu propósito. Quem mandou parar? Quem te mandou parar de orar? Quem te mandou parar de seguir? Quem te mandou parar de fazer? Quem te mandou parar de construir, irmão? Não pares. Não pares de orar, não pares de crer, não pares de investir, não pares de fazer. Só porque tropeçaste uma vez, só porque não gostaste do café naquele dia, só porque não gostaste da música que o líder cantou. Se tu pensas assim, irmão, estás tão far away, chega-te. Chega-te ao Senhor. Chega-te ao Senhor, irmão. Continua no teu secreto a construir o teu propósito. Porque um dia esse propósito vai chegar. E vai ser muito, muito bom. Amém? Então não desistas do teu propósito. O processo pode ser difícil, doloroso, ruim, mas continua a orar, continua a jejuar, continua no teu secreto. E não desistas, lembra-te, podes estar só a 1 metro do teu propósito. Como aqueles homens estavam a 1 metro só de descobrir o ouro todo que eles queriam. Como eu disse há pouco, já fizeste 1000 orações por aquilo. Continua a orar sem desistir. Porque podes estar só a mais 2 ou 3 orações daquilo acontecer. Mas deixa-me dar-te uma novidade. Os pensamentos de Deus são muito maiores que os nossos, numa dimensão muito maior que a nossa. Por isso é que eu te estou aqui a exortar. O processo pode não fazer sentido na nossa cabeça, pode ser difícil e ruim, mas os pensamentos de Deus, a vontade de Deus é muito superior àquilo que nós podemos ver e pensar e crer. Nós não conseguimos. A dimensão, Ele vive numa dimensão diferente, irmão. Por isso é que eu te estou aqui a exortar a ti e a mim para nós não desistirmos desse propósito e continuar no processo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, aqui estamos nós, Senhor, na Tua presença, te pedindo que nos dês ânimo e força
e sabedoria para nós continuarmos na caminhada do nosso propósito, neste processo que muitas vezes doloroso e ruim, mas sabemos que Tu estás do nosso lado, nos dás força e sabedoria. No nome de Jesus, Senhor, Te peço que nos dês uma noite, uma semana abençoada, cheia da Tua presença. No nome de Jesus. Estou grato e eu oro. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Espero que Deus tenha falado tanto a ti como falou a mim enquanto eu estive a preparar esta lição, e que possamos ser abençoados e não desistir da nossa caminhada no nome de Jesus. Porque nós podemos estar só a um passo daquilo que Deus tem para nós. Amém? Glória a Deus. Existe um rio para além do espaço, lugar de paz e de amor, onde não entram rancor, nem o cansaço, nem as lágrimas têm lugar, nem a dor. Existe uma árvore da vida onde as aves do céu vêm pousar e almas passeiam em eternidades no silêncio e alegria desse lugar. Existe uma cidade celestial onde não falta a luz nem felicidade para gozar as delícias de algo sem igual, onde todos se amam em fraternidade. Existes Tu e o Teu eterno amor nesse reino sem par, cheio de luz. Darás aos corações o pão e o lar, àqueles por quem morreste. Senhor Jesus.